hoje, meu amigo, bora descobrir qual o melhor dragão tirano do novo evento. Amanhã ele começa e opção boa é o que não falta aí pra gente. Mas a pergunta é, cara, qual desses dragões realmente vale a pena colocar no trio? Eu montei um ranking e vou te mostrar quais eu escolheria para usar no meu time. Além disso, nesses últimos dias, cara, aconteceu muita coisa aqui na minha conta secundária. Teve mudança de planos e eu precisei alterar parte da estratégia que eu tinha pensado. Então sim, bora, meu amigo, porque hoje tem muita coisa pra gente fazer aqui na nossa querida Dragolândia. Cara, pra começar, bora dar uma olhada nos novos dragões tiranos desse evento. Vou te falar, hein, eu acho que esse daqui é um dos melhores eventos tiranos que já teve. Não é só pela quantidade de dragões novos e legais, mas principalmente porque eles conseguem cumprir mais de uma função nas batalhas. Então bora ver quem é quem nesse evento e descobrir quais dragões tiranos realmente valem a pena. Bora começar falando do dragão Falx, que vai estar no tabuleiro do dragão. Cara, esse aqui é um dragão que praticamente todo mundo irá ganhar, né? É um dragão que, além do elemento tirano, ele tem água e sombra. Tirano e água terão bastante utilidade na masmorra sem fundo. E sombra, apesar de eu não gostar tanto para usar na masmorra, ele é um ótimo elemento para ataque, já que causa efeito negativo. Dependendo da estratégia que você usa, cara, ele se torna mais poderoso ainda. A maestria assustado e calado é muito boa. Eu já perdi a conta das vezes aí que ela me ajudou. O dragão tá bem legal, tem ótimos elementos e está bem fácil de ganhar. De 0 a 10, nota 6 aí pra esse dragão. Lembrando que essas próximas notas eu vou estar dando com base na utilidade que o dragão tem. Não tô levando em consideração a questão da beleza dos dragões, embora eu sei que ela é importante, né? Agora bora falar do dragão Icebreaker, que vai estar presente na grade do dragão. Esse aqui é um dragão que eu considero muito bom. Além do tirano, ele tem prismático e vácuo. Prismático eu acho um dos melhores elementos, porque além de causar dano em área, ele também tem um efeito negativo. É muito bom para usar na masmorra e muito bom também para usar contra dragões antigos e divinos na liga. E para fechar ele ainda tem o elemento vácuo, que pode estar ajudando com parte da cura do restante da equipe com passo à frente. Ou pode ficar bem destruidor também usando o ritual sombrio, que é ótimo para acabar com pedra de gelo, espada vingadora, engarde e vingança final. Nota 7,5 para esse dragão. Próximo da lista é o dragão Ancoralis, que vai estar no altar, um dragão bem focado no suporte do time. Além do tirano, tem água e terra. Pode curar a equipe e pode defender usando escudo de pedra. Aí muita gente vai falar, ah, mas o escudo de pedra da antiga é melhor. Beleza, cara, mas aí a gente tem que pensar numa coisa. A pessoa tem condições no momento de ter um dragão antigo que tem esses elementos? É, cara, porque aqui, ó, ela terá, além do elemento terra, o elemento água também. Ó, outra coisa, eu utilizo o dragão Desertum Flamarum, que é outro tirano, e o que eu posso dizer é que o escudo dele é muito bom, aguenta bastante coisa. Pra masmorra sem fundo, eu acho isso daqui um ótimo dragão, mas para batalhar na liga eu já não acho tão bom assim. Não tem dano em área e nem tem elemento que causa dano extra. Nota para esse dragão, hein? 6,5 tá bom. Bora falar agora de mais um dragão que vai estar no altar, o dragão Hantalux, que pra mim é um dos mais legais aí desse evento. Dragão que, além do tirano, tem água e luz. Pode curar a equipe e pode causar dano em área. Aqui pra mim é o ideal, cara. Ele tem as duas coisas. É um dragão bem balanceado. Tem utilidade na masmorra e é um dragão que vai se sair muito bem fora dela também. Nota 8 pra ele. Cara, é um dragão que chamou muito a minha atenção, até pela questão da beleza também, tá? Já que é raro a gente ver um dragão maneiro com esse tipo de corpo. Bora falar de mais um dragão que vai estar no altar, que é o dragão Mystery. Dragão bem legal, bem diferente, além do elemento tirano, ele tem água e vácuo. Além de conseguir curar a equipe, ele tem um elemento vácuo que pode ter muita utilidade na hora que precisar derrotar dragões que usam efeito positivo, caso você utilize o ritual sombrio. É mais um ótimo dragão desse evento. Agora deixa eu ver uma nota pra ele, cara. Eu colocarei ele próximo do Ancoralis, mas um pouquinho abaixo, nota 6. E para fechar o último dragão do altar, nós temos o dragão Maximus, que é o dragão do gerador. Esse pra mim é um dos mais legais desse evento. Tem os elementos tirano, água e metal. Cara, o que pega pra mim é o metal. Eu uso esse elemento, mas não acho aí tão bom assim. Tem elementos aí que são muito melhores do que ele. Então, por conta disso, pra mim esse aqui é o pior dragão desse evento. Nota 5, apesar de ser um dragão muito maneiro. Dá pra usar, mas não estaria entre as minhas primeiras opções. Agora bora falar do dragão Neômico, que é o dragão da coleção, cara. Te falar que eu esperava bem mais desse dragão na questão do visual, mas tá ok, cara. Não é um dragão feio.
A melhor parte aí são os elementos dele. Além do Tirano, ele tem água e energia. Tirano é excelente, água é ótimo e tem energia para dano em área, que pra mim faz muita diferença aí nas batalhas. Se tiver com neutralização, então, meu amigo, aí melhora ainda mais. O único problema desse elemento energia é que quando você quiser que acerte 3 dragões, ele provavelmente vai acertar 2. Mas isso aí tá de boa, cara. Depois, com o tempo, você acostuma. No final das contas, o irmão do Cateístes Migra é um ótimo dragão também. Mas pra ser o dragão da coleção, reforçaram um pouquinho, né, cara? Mas tá beleza. É um dragão nota 7, uma ótima opção para usar no trio. E pra fechar, nós temos o dragão Sirene. Cara, esse daqui tem cara de dragão da coleção, mas não é. É o dragão que será vendido na loja por quanto? R$549, né? Putz, cara, é um preço muito salgado, que com toda certeza, ó, não vale a pena pagar. Se custasse ali R$39,90 até dava, cara, mas pelo preço que eles colocam, não tem como. Além do Tirano, ele tem água e prismático. Os elementos desse dragão, cara, são ótimos, mas pelo preço é nota 0. Tá, e o ranking desse evento ficou da seguinte maneira. Primeiro lugar, o Hantalux. Segundo lugar, Icebreaker. Terceiro lugar para o dragão Neômico. Quarto lugar para o dragão Ancoralis. Quinto lugar para os dragões Mystery e Falx. Sexto lugar, o dragão Maximus. E em último lugar, o dragão Sirene, só por causa aí do preço. Se não fosse o preço salgado, cara, e sem noção, eu colocaria ele até acima do Hantalux. Tá, beleza, mas me diz uma coisa, cara. Qual dragão desse evento é o melhor aí pra você? Ó, e pra quem começou a upar algum dragão tirano do evento passado e tá querendo mudar, tá querendo usar o tirano desse evento, o que eu faria nesse caso é o seguinte, cara. Eu só mudaria se o meu dragão tirano atual não estivesse acima do nível 60. Se, por exemplo, eu estivesse com o meu dragão King Bolt acima, eu seguiria upando ele até o nível 90 pra ele ser o meu dragão principal na jornada solo. Tudo bem que agora tem dragões melhores nesse evento, que começa na sexta, mas se a gente, cara, for esperar sempre o próximo evento, a gente nunca sai do lugar. Então, eu não esquentaria minha cabeça com isso. Tendo o dragão King Bolt no nível 90, eu já resolveria parte do problema aí da comida. E agora eu teria tempo de sobra para escolher os próximos dragões aí do meu trio. Deixa eu mostrar para vocês o que aconteceu nos últimos dias para essas bandas da Dragolândia. Cara, eu comecei a upar vários dragões aí para o nível 45 para melhorar os templos de planta, luz e vácuo. Aí, como já estava nessa de gastar comida, eu aproveitei e upei mais alguns dragões para melhorar também os templos de fogo e terra. Então agora o caminho tá livre para upar os dragões Forotsky, Prisma e Pokra também. Cara, eu tava com o plano dessa semana terminar a limpeza da Ilha do Gelo, mas por conta da gastança de ouro nos templos, eu vou deixar a limpeza dela para a semana que vem. Até porque eu preciso juntar mais ouro para plantar a Mara Quadradinha, já que eu acabei gastando mais comida do que o esperado. E além disso, eu ainda preciso gastar mais um pouco de ouro para colocar as maestrias aí no Dragão Prisma. Então, primeiro eu resolvo essas duas coisas e na próxima semana é foco na limpeza da Ilha do Gelo. É, cara, nem sempre a gente consegue seguir 100% aí como planejado. Mas o importante é manter o foco na evolução da conta. Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários ou pode me chamar lá no Instagram também. Pra dar aquela fortalecida, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto, muito obrigado, tenham todos uma ótima quinta e um bom jogo na nossa querida e amada Dragolândia. Valeu, galera! Fui!